Olá, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Para as pessoas que irão assistir ao vivo aqui, para as pessoas que irão assistir também num outro momento, sejam todos bem-vindos nessa manhã maravilhosa aqui. Nós vamos tratar de um assunto muito bacana com a Flávia, com a Flávia Teodoro, abençoada Flávia Teodoro, Lourenço, Vilma, seja bem-vinda, Élida, seja bem-vinda, abençoada, tudo bem? A Rosemary. Ah, meu Deus, que maravilha. Muito bacana. Essa manhã promete, viu? Essa manhã promete. Vamos falar com uma mulher que eu admiro muito. Bom dia, Ari. Seja bem-vindo. Fica até o final dessa live, viu? Hoje nós vamos falar sobre maturidade. Nós falamos, seja bem-vindo, meu primo. Todos sejam abençoados nessa manhã maravilhosa. Eu já vou aqui fazer minha parte, virtude da generosidade intelectual, certo? Hoje nós vamos falar sobre maturidade, educação de filhos. E eu já vou aqui fazer a minha parte, claro, né? Já enviar aqui para algumas mamães, para alguns papais aqui. Já faça a parte de vocês aí já, a virtude da generosidade intelectual. Eu falo bastante aqui sobre isso. E deixa eu já chamar minha amiga Flávia aqui. Flávia, deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu te chamar aqui, abençoada Flávia Teodoro. Cadê você, mulher? Tá aqui, convidar. Já convidei você e aceita aí. Sejam todos bem-vindos. Vocês que estão chegando aqui para essa live com a abençoada Flávia Teodoro. Hoje vamos falar sobre maturidade, né? Maturidade e educação dos nossos filhos. Semana passada eu falei um pouquinho sobre esse tema. Foi um tema que, olha aqui, deixa eu ver aqui, Flávia, deixa eu te chamar de novo aqui. Vou te chamar de novo aí, viu, Flávia? Vou chamar aqui de novo. Flávia. Tudo ao vivo aqui, é assim mesmo, viu? Flávia Teodoro. Deixa eu te chamar de novo aqui, mulher. Tá aqui, convidei de novo aí, aceita aí. Estamos aqui com um fundinho musical aqui bacana. I Surrender. Pessoal, não está conseguindo participar. Flávia não está conseguindo participar aqui. Flávia, vamos fazer o seguinte, manda... Você já me mandou uma solicitação aqui, né? Vou aceitar você aqui. Deixa eu aceitar você aqui. A Flávia já está aqui ao vivo. Pelo menos aqui já está aqui com a gente aqui. Ah, meu Agora Deus. sim. Eu aqui te convidando, abençoada, e você já tinha me mandado o convite aqui. Eu sou bebezão aqui com relação à tecnologia, viu? Ah, é? Eu não sei se é pior que eu não, viu? Porque eu Ah, também eu sim. apanho demais. Até com as lives não, mas meu Deus. Apanho Flávia, para fazer vídeo. eu apanho aqui também, viu? Somos dois, então, viu? Eu sempre peço aqui ajuda aos universitários aqui, porque, meu Deus do céu. Abençoada, é uma satisfação ter você aqui no meu IG. Eu tenho uma admiração muito especial por você. Para quem não sabe, a Flávia, lá atrás, no início do meu projeto, a Flávia estendeu a mão para mim. Eu nunca, todas as vezes, Flávia, eu tenho uma gratidão enorme por você. Todas as vezes que eu falo contigo, eu sinto aquela vontade de te agradecer, porque se o meu projeto hoje, primeiro Deus, é claro, mas você lá atrás falou assim, opa, esse rapazinho aqui, ele está fazendo algo bom, deixa eu estender a mão para ele. E hoje eu faço isso com outras pessoas que estão iniciando o trabalho como forma de gratidão a Deus, Amém. porque eu só tenho a te agradecer, viu, mulher? Você é uma Amém. mulher abençoada que tem feito aí a diferença na vida de muitas pessoas e fez a diferença na minha vida. Eu quero te agradecer aqui. Se apresente aí. Quem não segue a Flávia, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, faz um trabalho fenomenal, fantástico no IG dela. Eu já quero deixar você Amém, se Jesus. apresentar aí, viu, abençoada? Amém. Então, vou me apresentar. Eu sou a Flávia, sou esposa do Cirlon, mãe de 3 meninas, uma adolescente de 15 anos, outra de 10, quase entrando na adolescência também, já está uma moça. Hoje eu estava levando ela para a escola, olhei para trás e falei, meu Deus do céu. Todo mundo fala, né? Como o tempo passa rápido. Mas a gente parece que não dá muito ouvido para essa frase, né? Porque você fala, passa rápido mesmo. Mas quando você olha para trás, o banco
já não é mais o mesmo, né? Você não está carregando mais bebês, né? E eu tenho uma outra, a Ana Carolina, de 8 anos, e faço um trabalho, né, de mentoria com mães, mentoria de cura emocional. E agora, recentemente, eu lancei um curso para mães de adolescentes, que se chama Falando para o Seu Filho Ouvir. Uau! A ideia era trazer, né, mudanças na comunicação das mães, porque é aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. Muitas vezes falta maturidade para nós pais para lidarmos com essa geração. Né? A gente, às vezes, resume a nossa maternidade àquele discurso assim, ah, mas na minha época não era assim, na minha época tem até uns memes engraçados, né? Na minha época eu andava 100 quilômetros para ir para a escola. Vocês recebem tudo de graça, né? Então, assim, para não se resumir a isso, né? Para ser uma comunicação onde você vai tocar o coração do seu filho, né? E daí, na verdade, comecei o curso dessa forma, falando sobre comunicação, mas daí Deus já foi me levando nas aulas posteriores a tratar também do tema de libertação. Muitos adolescentes precisando de libertação na mente, né? Muitos adolescentes aprisionados, muitas crianças também aprisionadas no quarto, aprisionadas em si mesmas, né? Em pensamentos malignos e que precisam de libertação. Então, o objetivo do curso, que era aprender a se comunicar, se tornou algo muito maior, que foi aprender a orar por esse filho e pedir também a libertação dele. E daí a gente age em 3 frentes aí, a frente espiritual, a comunicação mesmo, né? A parte emocional, como eu vou comunicar com esse filho, entendendo as emoções dele, e a parte comportamental. Então, são essas 3 vertentes aí que a gente trabalha no curso. E é isso, e faço um trabalho aqui toda terça e quinta com as mamães, trazendo palavra de Deus, né, para a maternidade delas, e sempre com esse chamado de alertar as mães. Eu creio que o meu chamado, eu sinto, né, e Deus confirmou isso essa semana. Eu fui convidada para um evento e a mulher que me convidou, intitulou as mães, daí ela colocou a minha palestra, A Mãe que Alerta. Eu falei, ai, amém, amém, é isso mesmo, esse é o meu ministério. Uma mãe que alerta outras mães, porque um dia eu também estive perdida, um dia eu também estive dormindo, um dia eu também estive sem saber o que fazer, então hoje Deus me usa para alertar outras mães sobre aquilo que é necessário fazer em relação à vida dos filhos. Que maravilha, viu, Flávia? Eu fico muito feliz por isso. Eu quero aqui fazer uma introdução aqui para a gente começar a falar sobre esse tema tão importante que é maturidade. Maturidade com relação aos pais, com relação à educação dos filhos. Você aqui falou que trabalha a parte espiritual, comunicação, comportamento. Achei bacana isso. E aí, quando eu gosto muito das escrituras, eu sou um apaixonado, sabe, Flávia? Um aluno meu me deu de presente. E antes, sabe quando você tinha contato, mas não tinha profundidade? E hoje eu estudo neurociências, como neuropsicopedagogo que sou, estudo filosofia clínica, que é uma outra área que eu atuo também. E eu percebo que, meu Deus, quase tudo, não, acho que tudo que você entra em contato está aqui dentro. E aí, ontem, eu pensando sobre maturidade, e lá em Coríntios 13:11, 1 Coríntios, tá assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, eu raciocinava como menino, mas hoje eu sou homem, eu deixei as coisas de menino para trás. E aí, quando eu penso em maturidade, eu vejo que as pessoas, a maioria dos papais, elas não deixaram aquilo que elas deveriam ter superado há muito tempo. Que é pensar como menino, porque quando você olha hoje, por exemplo, para o marido que está ali, fica com raivinha, com mimimi, porque a mãe está dando atenção, por exemplo, para uma criança recém-nascida. Eu estou com uma criança recém-nascida em casa hoje. E aí eu vejo muitas brigas de casais,
né, com relação a isso. Eu fico assim impressionado, Flávio, impressionado, porque não deixaram de ter pensamentos de meninos, né, e esse texto que eu acabei de ler, ele nos convida a pensar e raciocinar sobre isso, né? Então, quando você olha para uma mãe e fala assim, a mãe dizendo que uma criança de 5 anos de idade não tem gratidão. Gratidão é um sentimento tão nobre que ele só vai, talvez, ter condição lá na frente, não é, Flávia? Acho que nós já falamos sobre isso. E quero fazer essa introdução para que você entre com um conteúdo bacana, que eu sei que você preparou algo muito maravilhoso para a gente aí, e que eu vejo muitas reclamações de mãe, Flávia, no sentido de, Edu, o meu maior desafio é conseguir ter comunicação com meu filho. Eu não consigo, eu não tenho maturidade para isso, eu não tenho paciência, eu não tenho... Questão de desobediência, então, meu Deus do céu, você acabou de falar de questão de comunicação, a grande, assim, está no ápice aqui das reclamações que eu recebo, Flávia, a falta, a desobediência das crianças, dos jovens, né, as birras, as mães não sabendo lidar com as birras, e elas se sentem tristes, fracassadas, desmotivadas, incapazes. E assim, eu sei que a Flávia já faz um trabalho maravilhoso aí no IG dela. Eu também faço um trabalho de conscientização também, que no nosso, inclusive, estou recentemente agora, a gente está com um curso, né, com a série, que eu falo muito sobre isso. Você falou de comunicação, né, que eu falo sobre conhecimento de personalidade, conexão emocional, ensino de comportamentos virtuosos. E diante dessa introdução aqui, Flávia, eu já quero aqui passar a palavra para você, que esse bate-papo aqui é muito saudável. Já quero aqui passar a palavra para você, para que você inicie aí, porque as mães, vou te falar, elas sofrem, viu, Flávia? Eu sei que você recebe muitas mensagens aí. Eu já quero convidar vocês aqui a enviar um aviãozinho aí para cada uma dessas mamães, para a gente chegar aqui a 300 pessoas aqui, não é, Flávia? Já quero convidar você, virtude da generosidade intelectual, tá bom? Que eu ensino pro meu filho aqui. Então vamos compartilhar com outras mamães aí para chegar a 300 pessoas, para que a gente possa levar essa palavra maravilhosa de hoje. E aqui eu já passo a palavra para você, abençoada. Tem 2 pastores aí que eu sou muito fã também, que estão aqui na nossa live. O pastor Nilson e o pastor Léo Drummond estão aqui na nossa live. Que bênção. Um abraço para vocês, viu, abençoados? E os homens precisam também de referência, né? Eu falo para mulheres e muitas vezes elas me perguntam quem que elas poderiam falar para o marido seguir, né? Então eu já tenho aí minhas indicações, né? O Edu, pastor Nilson, tem tantos pastores que estão falando assim de uma forma tão rasgada. Olha só, mesmo. A Aline está falando aqui, ó, Edu, você poderia deixar salva pelo menos 24 horas. Aline, ela vai ficar salva, certo? As lives de semana passada, porque era um aquecimento que a gente estava fazendo para o nosso evento que está acontecendo. Tá no nosso link aqui da bio, nosso evento está acontecendo, tá? As aulas, tem 3 aulas maravilhosas para vocês que não sabem. É só acessar o link aqui da minha bio aqui e assistir as aulas gratuitas lá, tá? Vai ficar gravada aqui essa live com a Flávia, ela não vai ser tirada do ar não, tá bom? Pode falar, Flávia. Então, daí falando sobre essa questão de maturidade, né? Eu falei, Senhor, eu quero usar esse termo aí, maturidade, de uma forma muito simples para as mulheres entenderem. Porque muitas vezes a gente se acha madura, mas não é, né? Então, ser madura é pensar do jeito certo. Olha só, ser madura é pensar do jeito certo. Por quê? Todos os dias na nossa maternidade, na nossa vida, a gente toma decisões baseadas naquilo que nós pensamos, sentimos e daí por isso agimos daquela forma. Pensamos, sentimos, acreditamos e agimos daquela forma. Então, se eu quero mudar a minha maturidade, eu preciso mudar a forma de pensar. Eu preciso mudar a forma do meu pensamento. Olha só, tem um fato muito interessante que eu mudei o pensamento e é interessante porque tem pensamentos que te enfraquecem e tem pensamentos que te fortalecem, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, eu me lembro, né, que quando as meninas eram pequenas, eu ia para a igreja com as meninas, meu marido não era cristão, não ia à igreja comigo, e eu ia para a igreja com bebê conforto, com mochila, com 3 meninas, né? E daí eu lembro que eu acabava de arrumar elas, uma já tinha tirado o sapato, eu colocava um lacinho, a outra tinha tirado o lacinho. Aquela 3 loucura, meninas!
3 meninas. Daí põe sapato, põe meia calça, põe brinquinho, Manda um abraço põe pra Rose aí, que ela lacinho. tá te acompanhando, a minha esposa, que ela é sua fã. Manda um abraço pra ela aí, viu? Ai, um abraço, viu, Rose? E aí, meninas, eu me lembro que muitas vezes eu ia chorando para a igreja, com dó de mim, com dó de mim, pensando assim, meu Deus, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho meu marido para estar aqui comigo, eu vou sozinha para a igreja com 3 meninas. E daí um dia Deus mudou a minha visão. Eu comecei a falar, Senhor, obrigada, porque eu tenho força, porque eu tenho fé de ir com 3 meninas para a igreja. Mesmo que seja difícil, o Senhor tem me dado essa força. Então, ao invés de eu me sentir coitadinha de estar fazendo isso, eu me senti fortalecida. Eu falei, poxa, como eu sou forte. Como eu sou forte de estar aqui com as minhas 3 filhas, correndo atrás de uma, correndo atrás de outra. Mas amém, porque o Senhor me dá essa força, né? Então, tudo depende da forma como nós pensamos. Tudo depende da forma como nós pensamos a respeito dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Então, ter maturidade é pensar do jeito certo. Se eu estou vendo que aquela forma de pensamento está me enfraquecendo, eu posso cortar esse tipo de pensamento e começar a ter novos pensamentos a respeito daquilo que eu estou vivendo. Por exemplo, estou passando por um processo difícil, né? Vamos supor aqui, estou passando por um processo dificílimo com um filho adolescente, como tem várias mães que estão aqui passando. Hoje mesmo eu estava orando por uma mãe, um garoto de 12 anos, eu acho que ela está aqui na live, estava orando por ela, tomou uma cartela de ansiolíticos do pai. E assim, eu penso como essa mãe deve estar assim, se sentindo culpada, destruída. E eu falei para ela, olha, tira todo pensamento de culpa, tira todo pensamento de derrota da sua mente. Começa a pensar que isso vai ser testemunho para você. Isso vai ser um grande testemunho na sua vida, vai ser um grande testemunho na vida do seu filho. Um dia ele vai salvar outros adolescentes que passaram por isso. Então, tudo é a forma como você enxerga a situação. Se você começa a se sentir culpada, essa culpa vai te afundar tanto, ela vai te afundar tanto que você não vai conseguir reagir às situações que você precisa reagir. Então, maturidade emocional, de uma forma bem simples, é saber lidar com as emoções que chegam até você. Saber enfrentar as dificuldades da vida, né? Então, maturidade não tem nada a ver com idade. Eu estava vendo um vídeo esses dias, Edu, eu acho que é um vídeo de fora, eu acho que não é do Brasil, de uma criancinha de 4 anos, a mãe dela ensina ela com uma educação respeitosa. Eu não sei se você viu esse vídeo, mas a menininha conversava com o irmão de uma forma tão respeitosa que eu falei, meu Deus, essa menina tem maturidade maior do que de muito adulto. Ela falava assim para o irmãozinho, meu irmão, eu sei que você quer brincar agora, mas eu preciso que você respeite porque eu estou com o brinquedo agora. Assim que eu terminar, eu vou passar ele para você. Gente, fora de brincadeira, eu já vi vários vídeos dessa menina. E é muito lindo você ver que um ser humano, né, em formação, com respeito, que tem uma mãe que se dedica, que tem ali uma mãe que olha, né, por aquela criança e ensina, né? Às vezes ela vai ter uma maturidade muito melhor do que de muita adolescente, de muita mãe até, né? Então, maturidade não é só por causa da idade. Tem filho que é mais maduro do que mãe. Isso é algo que eu tenho visto também. Tem mães que pedem aconselhamento para o filho a respeito do seu próprio casamento. Gente, não façam isso. O seu filho, por mais maduro que ele seja, você tem que deixar a história do seu casamento à parte e não envolver o seu filho nessa situação, né? Então, eu vou dar aqui algumas características que eu anotei de pessoas maduras emocionalmente. Pessoas maduras emocionalmente são pessoas que têm empatia,
que olham com um olhar de amor pelo outro, que tentam entender o ponto de vista do outro. São pessoas que têm responsabilidade, elas sabem admitir quando elas estão erradas, elas sabem observar que culpa não, né? Que responsabilidade ela teve naquela situação. Porque a gente não está falando de culpa. Culpa, Satanás sempre vai usar para poder te deixar no lugar que você está. A culpa é sempre uma arma de Satanás para te paralisar. Eu fiquei muito tempo paralisada na culpa. Quando Deus foi me mostrando todas as coisas que eu precisava mudar, eu fui paralisando na culpa. E um dia o Senhor falou para mim: o passado é lugar de arrependimento. O passado não é lugar de culpa. Você se arrependeu, eu te perdoei e agora você começa uma nova história. Então, meninas, para vocês aí que estão nessa live, que estão ouvindo, né? Saiba que toda vez que chega um pensamento de culpa até você, esse pensamento de culpa, ele não vem de Cristo. Ele é para te destruir. Por quê? O pensamento de culpa te leva também a uma imaturidade com o seu filho. Você não consegue fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que você sabe que é certo fazer, porque você está presa na dor da culpa. Então, né, a gente fala assim que nasce uma mãe, nasce uma culpa. É lógico que às vezes a gente se sente culpada mesmo, né? Eu tenho um negócio assim de sair, né? Às vezes eu saio, vou num shopping e eu falo assim, nossa, gente, mas eu podia estar aproveitando minhas meninas, nossa, daí já dá aquela culpa, né? Então, essa culpa é normal, essa culpa que a gente sai ali, passa muito tempo longe do filho, né? E já fica louco para voltar. É uma culpa saudável, né? Uma culpa assim que... Daí eu fiquei pensando nessa questão da culpa também. Olha só, eu creio que essa culpa vem para a gente também sentir que aquele momento da gente estar com o filho. Por exemplo, eu vejo muitas mães aqui de recém-nascidos, de bebezinhos, que estão num ritmo super acelerado de trabalho. Eu falo isso porque eu vivi esse ritmo acelerado de trabalho. Com a minha filha com 15 dias de vida, eu já estava tendo que voltar a trabalhar. Então, isso é imaturidade. A gente não respeitar também o nosso corpo, o nosso cansaço, isso é imaturidade. Isso é querer provar algo a alguém, talvez até para nós mesmos, provar que a gente é uma super mulher. Eu dou conta, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, a gente não precisa disso. A respeito dessa questão da responsabilidade, algo que eu queria comentar aqui. Eu vejo muitas mães jogando a responsabilidade do mau comportamento em cima dos filhos. Falando assim, esse menino me tira do sério, esse menino é terrível, esse menino me descontrola, esse menino só me faz vai me fazer ficar doida, né? Esse tipo de pensamento, ele é um pensamento que ele exime a responsabilidade da mãe e joga uma culpa que a criança não tem. Essa criança, ela não tem. Às vezes, o que está faltando é a conexão com esse filho, é o olho no olho. Eu vejo assim, por exemplo, quando eu mudei para essa casa que eu fiquei praticamente uma semana arrumando a minha mudança. Enquanto tinha uma caixa, eu estava abrindo e colocando no lugar. E eu dei muito pouca atenção para as minhas meninas. E começou uma brigaiada aqui em casa. Começou tanta confusão. E eu falei assim, gente, mas o que está acontecendo com essas meninas, né? E daí eu pensei, gente, mas eu também não estou dando atenção nenhuma para elas. Eu estou só arrumando casa, só fazendo coisa e não estou olhando para as minhas filhas. E por mais, por exemplo, como eu falo muito aqui para o público de mães adolescentes, né? Por mais que seu filho seja maior, ele também tem essa necessidade, né? Todo ser humano tem necessidade básica de atenção, de carinho, de olho no olho, de empatia, que é aquilo que a gente estava falando, né? Se colocar no lugar do outro. Uma mulher madura é uma mulher mais consciente, é uma mulher consciente de si mesma, né? E o que eu estava assim lendo, sabe? Que eu
eu trouxe esse tópico aqui para trazer para vocês. Uma mãe ou pai imaturos, eles podem acabar gerando filhos deprimidos. Filhos que não sabem agir sozinhos. Porque na imaturidade, ou essa mulher vai xingar, vai gritar, ou o homem também, né? Vai xingar, vai gritar, vai falar que a culpa é da criança, vai bater, vai fazer coisas que não agradam o coração de Deus, simplesmente porque não tem maturidade para suportar também frustrações, para ver o filho chorar, né? Tem muita gente que não pode ver o filho chorar, que já quer fazer o que ele está querendo naquele momento, né? Então abre mão muito fácil. E eu peguei um dado aqui, né? Que de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a automutilação ela já atinge hoje cerca de 20% dos jovens brasileiros. Por que eu estou relacionando isso daqui? Porque muitas vezes pais imaturos... O que é um pai imaturo? Um pai que briga na frente dos filhos, um pai que não trata bem a mãe na frente dos filhos, ou uma mãe que desrespeita o marido na frente dos filhos. Né? Eu falo muito para as meninas aqui, para as minhas seguidoras, assim, o casamento, ele é a base, né? Sim. Se os filhos estão vendo os pais em segurança, isso já é meio caminho andado para uma boa, como é que eu posso falar? Uma boa vivência em família, um filho mais equilibrado, um filho mais que faz, né, escolhas mais certas. É lógico, gente, que na fase da adolescência aí, né, muitas coisas vão surgir, eles ficam mais impetuosos, eles se arriscam mais, até pela própria imaturidade cerebral, né? Então, não é tudo, vamos dizer assim, não é tudo culpa dos hormônios, também não é tudo culpa dos pais ou das mães, é todo um conjunto, né? Então, vamos colocar aqui que é todo um conjunto. Posso fazer um adendo com relação a isso aí, Flávia? Olha só, a Cleiciane está dizendo aqui, ó. A minha filha de 14 anos tem insônia porque fica assistindo até tarde, né? Estou desligando a internet às 23 horas. E ela ficou revoltada, fazendo ameaças de beber. Como agir nesse momento? Eu recebo muitas mensagens nesse sentido aqui, Flávio. Eu queria fazer só um pequeno adendo para já te passar a palavra novamente aqui. Uma mãe dessas, por exemplo, que é a Cleidiane, eu tento imaginar o sofrimento dela, porque 14 anos de idade, que é a faixa etária de público que você tem, que eu também tenho, as crianças estão entrando aí numa fase muito perigosa, que é a fase de embate com os papais. Eu falo muito sobre desenvolvimento da personalidade, e chega num certo momento que os jovens eles vão bater de frente para ver qual que é a força que eles têm em relação aos pais, até onde eles podem ir. E o pai e a mãe eles precisam ter muita maturidade nesse sentido de exigir o respeito dentro de casa, porque quem manda e quem tem autoridade dentro de casa são os pais, independentemente que os jovens agora terem os seus próprios pensamentos, as suas próprias vontades, mas o respeito ele precisa ser prevalecido. Então, assim, eu imagino uma mãe dessa que tem a maturidade, se ela tiver a maturidade de entender que o filho está em desenvolvimento, que ele está numa camada da personalidade ligada aos afetos, né? Você falou muito bem também que essa questão de comunicação, os nossos filhos eles são predominantemente emocionais, principalmente na fase da infância, na fase da adolescência, pré-adolescência, mas aí vem também junto esse embate. Isso é muito perigoso. Se os pais não têm a maturidade de saber se conectar, entrar na mesma frequência emocional de um jovem desse, ele não consegue, ele simplesmente vai perdendo as estribeiras, ele vai perdendo a comunicação, e isso pode ser muito perigoso. É onde o jovem, por exemplo, ele pode entrar no caminho do vício, porque ele não tem comunicação, ele olha para a mãe e para o pai como um inimigo. E é por isso que eu falo muito sobre conexão emocional, que nós já fizemos uma live sobre conexão emocional. E aí eu queria falar um pouquinho rapidamente aqui sobre maturidade. Quando eu penso em maturidade, Flávia, você falou tão bem aí, você explanou questões importantes, você falou sobre pensar de forma certa,
você falou de outras questões importantes aqui, que eu resumiria tudo isso que você falou, é que o pai e a mãe que têm a consciência que os filhos estão em desenvolvimento, eles estão tendo a capacidade expandida de olhar o filho, de perceber o filho de uma maneira que os olhos não conseguem perceber. Mas só um olhar mais profundo de um pai que sabe que os filhos estão em desenvolvimento, opa! Eu faço uma brincadeira nos nossos eventos presenciais, eu falo, o que é isso, pessoal? 30, 40 pessoas, é uma caneta, uma caneta, é uma caneta, é uma caneta. E eu falo para eles aqui, não, isso não é só uma caneta, eu vejo muito mais do que uma caneta. Eu vejo alguém que pensou muito sobre isso daqui para facilitar o nosso entendimento. Eu vejo um trabalho intelectual que foi feito para chegar até essa caneta, essa lapiseira. Então, você olhar para o seu filho com essa... Você falou de empatia, e eu acrescentaria empatia especial de um pai e de uma mãe que sabe que os filhos estão em desenvolvimento. Por exemplo, uma criança em birra, numa situação de birra, o pai vai olhar para aquela criança e falar, opa, peraí, qual que é a camada da personalidade que essa criança está? Por que ele está agindo dessa forma? Você falou de cérebro imaturo, né? De um cérebro que não consegue perceber as coisas, e um pai e a mãe que são atentos nesse sentido, meu Deus, é maravilhoso. E por que você pode estar sendo imaturo? Já que já acabando aqui a minha fala para passar para a Flávia aí. E aí quando eu olho para os papais, né, eu penso no conhecimento, na falta de conhecimento, Flávia. Porque a falta de conhecer as coisas, de conhecer o desenvolvimento do filho, de se conhecer também, vai afastando você, por exemplo, de ter maturidade na educação dos seus filhos. Porque eu presumo, e a Flávia também presume, que nós temos que estar no andar superior aos dos filhos. Imagina só, uma mãe que vai procurar, a Flávia deu um exemplo agora há pouco, vai pedir conselhos para um filho de 13 anos sobre o próprio casamento. Veja só. Imagina só, a maturidade dessa mamãe. Será que você olha para uma situação dessas? Meu Deus, é muito triste. E aqui eu já quero te passar a palavra, Flávia, porque esse assunto maturidade, a gente poderia aqui fazer vários links, né? Links com conexão emocional, com mesma sintonia, entrar em sintonia com os filhos, falar de comportamentos virtuosos, mas eu só queria fazer esse adendo aí eu já quero aqui te passar a palavra, abençoada. Hoje a live é sua. Eu estou aqui como espectador, e vez ou outra eu vou fazer alguns apontamentos aqui e te passo a palavra. Não, outra coisa, né, que eu anotei aqui, é porque tem muito pai e mãe que fala assim, você tem tudo, por que você está agindo assim, né? Então, fica só naquele aspecto, assim, do ter, né? Uhum. E são pais que muitas vezes não olham para si mesmos, para suas emoções, né? Tem muita gente que tem dificuldade em olhar para suas emoções, que elas vão passando igual um rolo compressor pela vida e abafando todas as emoções, né? Então, assim, são mães e pais que muitas vezes não se conhecem também emocionalmente, né? E olha só, outra coisa aqui, ó, pais imaturos, ao se deparar com um problema, são aqueles que gritam. Às vezes, se você observar um pai corrigindo um filho, às vezes você vai ver que o pai está mais imaturo do que o filho, do jeito que corrige, né? Ignora o filho. Tem mães que ignoram, que ficam sem conversar, né? São, às vezes, daquela forma que ela aprendeu em casa, né? Também não converso mais com você. Você não conversa comigo, não, né? E fica ali sem conversar com o filho, ou xinga esse filho, ou rotula esse filho, ferindo a identidade da criança. Agora, pessoas maduras são pessoas que controlam melhor os seus atos. E eu anotei aqui algumas coisas para trazer para vocês. É bom que vocês anotem também. Porque maturidade emocional é algo que nós vamos construindo. Como, Flávia? Como que a gente vai construindo? Você pode buscar ajuda se for necessário. Se você está se vendo muito descontrolada, você precisa buscar ajuda, né? Se você está passando dos limites, se você está fazendo coisas que depois você se arrepende muito, que você fica muito triste, né? Você precisa de ajuda, às vezes uma ajuda profissional mesmo, né? Buscar se conhecer, entender os seus gatilhos, entender o que te tira do sério, o que te deixa muito irritada. Por quê? Porque tem como você refrear. Se você já consegue identificar, nossa, eu me sinto muito
irritada quando eu me sinto injustiçada. Então, vamos supor, eu faço tudo pelo meu filho. E daí, no momento que ele me desobedece, o que eu faço? Eu jogo tudo na cara dele. Mas eu faço tudo por você, e você não me respeita, e você isso, e você aquilo, né? Então, se você já sabe do seu gatilho, se você já consegue identificar o seu gatilho, você pode parar, respirar, falar, não, eu ensinei para as minhas meninas da mentoria falar assim, eu sou uma mulher madura em Cristo Jesus. Eu não ajo mais como criança. Eu não ajo mais como a minha criança ferida, né? Porque a gente tem uma criança dentro de nós que traz as nossas memórias, né? Que traz as nossas emoções. Então, que traz emoções à tona, né? Eu tenho, por exemplo, uma dificuldade muito grande a respeito de comida. Então, eu já aprendi isso. Quando eu ia, assim, eu fui uma criança muito forçada a comer, porque eu era muito magrinha e meu pai era muito bravo e importava muito com comida. Então, eu fui muito pressionada a comer. Todas as vezes que eu sentava na mesa, eu sentia uma vontade de sair logo da mesa. Eu colocava comida para as minhas meninas com raiva. Eu já começava a falar assim, você não vai comer, não? Então, entendeu? Então, assim, quando você consegue identificar o seu gatilho, isso fica mais fácil. Então, é algo que eu fui tendo que aprender a me controlar. Então, quando eu chego na mesa, eu começo a respirar. E é algo que tem que ser trabalhado todos os dias. Eu começo a respirar, eu peço para Deus me dar equilíbrio, né? Por quê? Porque é uma área que se eu notar, por exemplo, ontem eu tive que levar minhas meninas para almoçar. Estou sem funcionário nenhum aqui em casa e estava bem... Sabe como é que acorda a casa na segunda-feira, né? E tinha feito o almoço do Dia das Mães e tal. Fui levar essas meninas para almoçar. Minha filha falou, aqui eu não vou almoçar. Eu falei, então você vai ficar sem almoçar. E daí eu pensava na minha cabeça assim, meu Deus do céu, eu preciso dar uma comida para essa menina. Já vi os meus gatilhos, né? Mas eu pensava, não, mas ela não vai morrer se eu não der agora. Eu vou esperar. Se ela falou que ela não vai comer aqui, então ela não vai comer aqui. Então deixa. Ela quer me desobedecer, chegar lá em casa, eu resolvo o problema. Faço lá uma carninha para ela rapidinho, resolvo o problema, mas eu não vou me descontrolar, né? Então, assim, eu tive que ficar ali o tempo inteiro, respirando, sabendo que ela não ia comer e que tá tudo certo. Eu não vou me descontrolar porque a menina não quer comer ali naquele lugar que eu estou comendo, né? Então, isso vai fazendo parte da nossa maturidade. Saber os nossos gatilhos, saber o jeito que você se descontrola, né? Quantas vezes eu já bati nas meninas por causa de comida. Então, hoje é algo que eu tenho que trabalhar em mim. Então, tem gatilhos em você que você precisa identificar. O que são as coisas que você traz lá da sua infância que são muito difíceis? Por exemplo, mulheres que estão em casa cuidando dos seus filhos. Você vê, essa eu vou pedir para elas responderem aqui, Edu. Você vê a sua casa como um ninho ou como uma gaiola? Eu vou até fazer um post sobre isso. Você vê a sua casa como ninho ou como gaiola? Porque tem mãe que coloca a culpa de não ter se realizado profissionalmente, por exemplo, em cima dos filhos. Ah, porque eu tive meus filhos, daí eu não pude ir para o mercado de trabalho. Não, quantas mães tiveram filhos e foram para o mercado de trabalho, né? Então, se você enxerga como, ó, tem mãe falando aqui, gaiola, gaiola, ninho, ninho. Minha amiga tá falando aqui, gaiola. Olha só, geralmente, essas que pensam que é gaiola precisam de uma cura. Por quê? Porque o lar, ele não é uma gaiola. Só que, de repente, elas viram tanto essa mãe presa dentro de casa, viram tanto essa mãe reclamando do serviço de casa, reclamando daquela vida dura. Ah, seu pai não dá valor, vocês não dão valor, ninguém dá valor em nada que eu faço, né? Se essas mulheres tiveram mães reclamonas, pais que não valorizaram o trabalho da mãe, não vamos pôr aqui a responsabilidade só na mãe, não. Mas pais que a mãe fazia tudo, realmente, e o pai desvalorizava o trabalho da mãe,
Então, crianças que viram isso, enxergam essa casa como uma gaiola. Tudo que eu queria era estar longe da minha casa. Não, eu preciso buscar o meu sucesso lá fora, né? Só que quando você passa por uma cura emocional, isso não se torna mais um peso. A sua casa se transforma num ninho, não se transforma mais numa gaiola, né? Ontem, eu sei que esse negócio de eu ficar sem funcionária é um trabalhar de Deus na minha vida. Por quê? Porque quando eu fico sem funcionária, tem que vir a Flávia, mamãe, a Flávia que cuida da casa. E daí ontem eu até ri, né? Falei pro meu marido, eu falei, amor, eu tenho que treinar muito, porque eu gastei quase 2 horas só na cozinha aqui, só arrumando a cozinha. E, e assim, quando você tem muita facilidade, né? Eu tenho muita criatividade, eu tenho muita facilidade Uhum. nas coisas, é, em títulos de livro, em projetos, sabe? Vem muita coisa na minha cabeça. Então, é uma zona de conforto para mim, né? E cuidar da minha casa por muito tempo foi um peso. Ah, não, isso daí não é para mim, não. Então, fazer comida, né? Era um peso para mim. Hoje eu já não acho pesada igual era. Antes eu ia já parecendo que eu ia para um matador, assim, ó. Tá muito ruim, né? Mas hoje não. Então, muitas mulheres que veem essa casa como gaiola, elas têm que pedir para Deus curar esse sentimento nelas, porque a sua casa não é uma gaiola. Sua casa é o maior presente que Deus te deu. Se Ele te deu uma família, é porque Ele sabe que Ele pode te capacitar a cuidar dessa família. Se Ele te deu uma casa, é porque você vai zelar por essa casa. Ele sabia que você podia zelar por essa casa, sabe? Olha para essa casa com amor. Olha para cada coisa que você faz com amor, né? Então, meninas, a iniciativa dessa mudança de pensamento é o que vai mudar tudo em você. Então, se você pensa que a sua casa é gaiola, ela não é o ambiente bom para os seus filhos, ela não é bom para você, não é bom para os seus maridos, para os seus maridos é ótimo, para o seu marido é só um, gente, para o seu Flávia, marido, né? eu escutando você falar e com relação à sua filha, né, adolescente, que você chegou em um restaurante e você teve que ter muita maturidade para não explodir, porque o primeiro sentimento, a primeira vontade que dá é, né, você já sabe, não precisa nem falar, né, só pela minha cara Essa aqui. não foi adolescente, não, Tati. Vou deixar ela livre Exatamente. dessa. Foi a minha pequenininha. Foi a de Foi a 8 anos. foi a de oito Foi a anos? pequenininha. Foi. Eu acho que, independentemente da idade, o pai, imagina só, você está indo num lugar para almoçar e a criança, eu tenho um filho de 5 anos de idade, vez ou outra ele acorda pela manhã e fala que não vai tomar café, e vez ou outra sabe o que acontece, então tá ok, nós vamos, ele fala assim, só tem isso, né? E aí eu respiro fundo, eu falo, filhão, tem muitas crianças que não têm somente isso para comer, se você não quer, tudo bem, vamos para natação, então eu vou te levar. E aí ele volta com fominha, sabe? Certo, agora nós vamos esperar o almoço. Lembra o que você falou pela manhã, filhão? Pois é, amanhã na parte da manhã, nós temos. Sua mãe vai servir o café da manhã e você vai pensar. Eu sei que ele só tem 5 aninhos, mas quando a gente faz isso, imagina só, se eu já fosse para o embate com ele, simplesmente, além dele não comer, eu ia perder a conexão com ele, bacana, vamos para a natação. Ele voltou com fome, teve que esperar o almoço, e aí no outro dia ele já pensou, opa, deixa eu tomar o meu cafezinho da manhã. Então, assim, a sua atitude foi muito nobre, de não, peraí, chegar em casa a gente conversa. Então, assim, nós falamos algo no início da live, né, que idade, você falou que escutou isso num vídeo que você assistiu, que idade não necessariamente uma pessoa tem maturidade. E aí eu lembro do que está escrito lá em Jó, 32, 9, acho que é isso mesmo, 32, 9. Não é só os mais velhos, os mais sábios. Não são só os de idade que entendem o que é certo. Olha só que maravilha isso. O que significa isso? Que não é somente por causa da idade cronológica aí que um ser humano ele é maduro. Pode ser que eu conheço mesmo, Flávia, jovem de 16, 17 anos, que tem uma capacidade interpretativa da vida muito melhor do que um senhor de 50 anos. Esses dias eu estava na casa de um amigo e tinha um senhor lá de 65 anos de idade, o pai dele ele estava com ódio, com raiva, porque o filho dele não estava
dando atenção 100% para ele, porque ele estava ali dividindo a atenção entre ele, eu estava lá naquele momento, entendeu? Então, assim, você percebe que eu conheço senhores que não têm maturidade e vão morrer sem ter uma maturidade, porque não tiveram, talvez, a oportunidade de aprender. E eu acho muito grave isso. Então, como que você, mãe e pai, quer ensinar, por exemplo, uma virtude da temperança para o seu filho? Se você é um intemperado lá dentro do restaurante, como a Flávia muito bem disse, imagina só a Flávia começar a xingar a filha dela, a brigar, você é isso, você é aquilo. Ou seja, como que você quer ensinar a virtude da temperança se você é um intemperado? Então, assim, quando eu percebo isso, então ter maturidade é ter um conhecimento, você ter conhecimento dessas suas limitações, das raivas que você vai passar como pai, porque a Flávia passa, eu também passo. Não queira você pensar que lá em casa é tudo mil maravilhas, porque eu ensino o meu filho virtudes desde a tenra idade, desde quando ele era bebê, 3, 4 aninhos de idade. Não, eu também passo raiva, é claro, mas eu preciso me controlar. E aí eu lembro de uma frase muito bacana do filósofo Agostinho de Hipona, que ele fala assim, conhece-te, aceita-te, né, supera-te. Então, olha só que bacana isso, você está tendo conhecimentos aqui nessa live para aceitar talvez o seu temperamento, a sua personalidade, a sua forma de ver o mundo, perceber que a sua forma de ver o mundo não é a forma que o seu filho vê o mundo, porque a forma que seu filho vê o mundo é muito menor do que a sua, você tem uma capacidade muito mais expandida. Então, quando você olha para o seu filho com essa capacidade, essa empatia especial, assim como a Flávia acabou de dizer no restaurante, meu Deus, é maravilhoso, porque você começa a perceber, opa, eu preciso ter uma comunicação, entrar em sintonia com meu filho, fazer com que ele perceba que lá na frente ele vai começar a perceber isso. Opa, minha mãe estava certinha, meu pai estava certinho. E aqui já te passando a palavra novamente, abençoada, porque a live é sua, né? E aí, dê continuidade, porque você vai falando algumas coisinhas, eu vou anotando aqui, e aí essas pequenas interferências aí só para a gente... Não, mas são interferências boas. A gente, isso que você estava falando aí, dá choques de realidade nos nossos filhos, né? Ensinar os nossos filhos a viver o momento presente. Flávia, só agradecer mais. Deixa eu só... eu sei que muita gente está fazendo perguntas, Flávia, aqui. Eu acho que não vai dar tempo da gente responder. Eu estou vendo algumas perguntas. Tem um pontinho de interrogação. Se a pergunta for para mim, depois, se a gente não conseguir responder, pode mandar lá no meu direct. Se for para a Flávia, eu não sei se a Flávia tem essa disponibilidade. Eu sei que a vida dela é muito corrida aí. Não sei como que você faz com relação a isso, mas se a gente não responder aqui, tá? Se for para mim, pode enviar no meu direct lá, que a gente tenta responder aqui durante o dia, aqui na medida do possível aqui, tá bom? Abençoadas. Tinha que ter muito abençoada aqui também. Infelizmente só tem abençoadas, Então vamos puxar a orelha aí dos... A Flávia me disse que eu tenho uma missão quase que impossível, que é levantar uma geração de homens. Mas tá difícil, tá, papais? Tá difícil, porque a maioria das pessoas que me seguem são as mamães. Então as mamães têm que puxar a orelhinha aí dos papais aí, viu? Já pode falar, abençoada. Obrigado. Amar junto, né? E olha só, a maturidade espiritual, ela pode te ajudar muito nesse processo da maturidade emocional. Por quê? Porque a maturidade espiritual, ela é um encontro com Jesus. Quando você encontra com Jesus, é um novo nascimento. Então, você pode, né? Tudo aquilo que você era imatura, porque quem que faz a gente enxergar os nossos defeitos, se não o Espírito Santo? Então, essa questão da maturidade espiritual, ela é muito importante para a maturidade emocional. Quanto mais você busca a Deus, mais você consegue ser equilibrada emocionalmente, tá, gente? São coisas diferentes, são. Você tem que trabalhar suas emoções, mas o espiritual, ele pode te ajudar muito a trabalhar suas emoções. Porque você é uma nova criatura, você tem que renovar os seus pensamentos. É o que eu falei, maturidade é pensar do jeito certo. Então, esse encontro com Jesus, ele muda seu olhar, ele muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de viver, as suas crenças mudam. Então, se você é uma pessoa, né, que se julga, vê que você é muito imatura emocionalmente, por exemplo, uma pessoa muito imatura emocionalmente é muito ciumenta, ela é muito invejosa, né? Quantas vezes, assim, às vezes uma pessoa irrita a gente,
né? Você olha para aquela pessoa, gente, mas essa pessoa me irrita. Tem alguma coisa naquela pessoa que você gostaria de ter. Tem alguma coisa ali que você sente uma inveja que você não tem. Então, é preciso, né, necessário que você entenda que essa maturidade espiritual, ela pode te ajudar em todas essas áreas. Porque se você estiver dentro de casa, por exemplo, e começa a ver Instagram, que aquela mulher está bem sucedida, aquela mulher está linda, maravilhosa, você começa a sentir inveja dela, você vai achar tudo na sua casa ruim. Você vai se achar desvalorizada, você vai se sentir desvalorizada, né? Não é que as pessoas estão te desvalorizando, é você mesmo que não se valoriza. Você mesmo enxerga esse trabalho como algo ruim. Você mesmo enxerga a maternidade como algo que não vai valer a pena, porque lá na frente seus filhos vão embora, seus filhos vão te abandonar, né? Ontem eu estava ouvindo um vídeo também, nesse Dia das Mães aí, falando assim, mãe, não pause sua vida pelos filhos. E, na verdade, a maternidade é a pausa, né? A gente pausa o nosso sono, a gente pausa os nossos compromissos para levar filho em médico, a gente pausa nosso compromisso para ver a apresentação da escola. Eu me lembro que, há um tempo atrás, eu cheguei numa apresentação da escola, a minha menina mais velha era pequenininha. E tinha uma mulher bem ocupada, e eu também era bem ocupada, mas ela chegou e falou assim, é um absurdo essas escolas marcarem essas apresentações de Dia das Mães. Esse negócio demora demais. A gente gasta 2, 3 horas aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr. E daí eu fiquei pensando, nossa, meu Deus, essa tá pior do que eu. Na época eu não sabia que eu estava tão mal, né? Mas assim, não valorizar aquele momento ali da apresentação, que é um momento único, né? É um momento que você pode ver tantas coisas boas que foram ensinadas para o seu filho, né? Para homenagear as mães, né? E eu vendo aquelas mães com pressa, naquela correria. Então, isso é imaturidade. Não dar importância às coisas que são importantes é imaturidade, né? E às vezes a gente pensa, não, eu sou muito madura, eu tenho minhas responsabilidades, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha anotado para vocês. Por isso que eu gosto de anotar, para eu não me perder aqui, ó. Ah, tá. As emoções, né? As emoções, elas são boas. Se a gente não tivesse emoção, a gente era robô, né? Então, as emoções, mesmo as emoções ruins, elas são boas. Por quê? Porque elas revelam aquilo que está no meu coração. Então, se eu tenho uma emoção muito ruim, é algo que Deus quer trabalhar em mim. Se eu estou me sentindo muito ruim em determinada área, é algo que Deus precisa trabalhar em mim. É algo que eu não estou enxergando. Eu não estou enxergando aquele projeto que Deus tem na minha vida, né? Então, hoje, quando eu vejo que algo ruim aconteceu comigo, eu falo, Senhor, o que o Senhor deseja trabalhar em mim nessa perspectiva aqui? O que eu não estou entendendo que isso daqui se repete sempre na minha vida, né? Isso é algo que gera uma maturidade emocional e espiritual. O que mais? Ter controle emocional, meninas. Essa daqui é boa, ó, Edu. Eu gosto de anotar porque tem coisas que eu oro, né? Eu faço isso aqui antes. Eu vou para a presença de Deus para saber o que eu trago. Uhum. Olha aqui. Ter controle emocional não é apatia. Não é não é negar suas próprias emoções. Não é apatia. Não é você calar para tudo, não. Controlar as suas emoções é você não explodir nos momentos. Porque tudo que você explode, você não consegue resolver com calma, né? Você não consegue resolver dentro de uma inteligência racional, né? Então, quando o emocional se descontrola, o racional ele fica abafado. E daí tem tantas coisas, né, que às vezes a gente faz que a gente fala assim, meu Deus, eu nem vi eu fazendo isso, né? Eu nem vi xingando essa pessoa no trânsito, eu nem vi a hora que eu falei isso, né? Porque essas coisas são explosões emocionais. E explosões emocionais, elas são ruins, é falta de inteligência emocional, é falta de maturidade emocional. Agora, maturidade emocional não significa que você vai
ser apática, que aconteceu algo ruim, você está do mesmo jeito. Alguém gritou com você, alguém acabou com você, você está do mesmo jeito, né? Porque isso só vai fazer prender emoções em você e uma hora essas emoções vão explodir. Eu falo assim que tem, por exemplo, aquela pessoa que é considerada boazinha ou bonzinho, e até o filho bonzinho e a boazinha também, né? Tem os filhos que a gente acha mais bonzinhos, né? A minha caçulinha, ela é fácil de lidar com ela. Mas daí perceba que uma coisa, uma hora vai explodir. Por quê? É como se essa pessoa fosse aguentando, e a outra tirou ela tanto do sério que ela vai explodir. É verdade. Né? Então, essas pessoas que acham que controle emocional é apatia, não é. Controle emocional é saber gerenciar as suas emoções. Então, é importante vocês entenderem isso, porque quando você se cala, pode te dar aí um câncer aqui, ó, na tireoide, emoções não digeridas pode te dar um câncer no intestino, né? Tem tantas emoções que vão gerar doença, né? O câncer, ele é uma doença que ele vem muito dessas emoções, né? Dessas emoções não digeridas. Então, é muito importante que a gente entenda as nossas emoções, que a gente pare para pensar: por que eu estou me sentindo desse jeito? Por que eu estou tão ferida? Por que eu estou tão magoada, né? Senhor, o que o Senhor deseja curar em mim? E é isso. É isso. Tá faltando 5 minutinhos aí. Que maravilha, Flávia. Você falou da questão das mães que não têm tempo, é um dó, né? É um dó quando você olha uma mãe, e a gente sabe que existem tantas outras por aí que têm esse mesmo pensamento. E aí lá na frente, na fase adulta de uma criança, de um jovem que agora é um bebê, né, tá ali na escola. Eu lembro que eu fui na apresentação do meu filho junto com a mãe, meu Deus, a carinha de alegria. E isso vai ficar pro resto da vida ali, marcado na cabecinha desses pequenos. Imagina só uma mãe que diz, ou então que o filho percebe que ele não dá tanta atenção para o que é tão importante para uma criança, para um jovem. Mas infelizmente isso acontece, né, Flávia? Infelizmente isso acontece, é por isso que a gente está aqui para fazer esse trabalho que é de conscientização dos papais, conscientização das mamães, porque infelizmente, eu falo infelizmente porque eu gostaria muito que os papais, não é uma generalização, tá, mães? Eu sei que existem muitos papais que estão ali conectados com a família, não é que generalizar jamais, mas, assim, quando eu percebo, principalmente aqui no meu Instagram, eu sei que no seu Instagram também, essa quantidade de mães preocupadas com a educação dos filhos, isso me traz uma esperança. E traz uma esperança de que não está perdido, né? Toda essa cultura de enfraquecimento das nossas famílias, enfraquecimento da autoridade sua como mãe, como pai dentro de casa, que as ideologias, né? Ideologias de gênero, ideologias marxistas, né? Que querem enfraquecer, infelizmente, aí a sua autoridade dentro de casa. E uma mãe e um pai maduro, meu Deus, vocês estão aprendendo aqui. É claro que é uma live dessa de 1 horinha só, pais e mães. Nós não temos a possibilidade aqui nenhuma de esgotar um tema tão rico como esse. Você precisa buscar conhecimento. Tudo que a Flávia disse aqui, meu Deus, você buscar conhecimento, seja lá no perfil dela, seja lá no perfil de quem você está seguindo aí, você precisa prestar muita atenção nisso, que existem muitas pessoas por aí, Flávia, que são descomprometidas com a verdade. Esses dias eu estava numa palestra, já aqui encerrando para passar aqui para que você possa fazer as suas considerações finais, e um cara com quase 500 mil seguidores, ele disse assim, crianças no celular, 3, 4 anos de idade, não tem importância nenhuma, pais. E os pais tudo ali sorrindo, né, porque o cara era simpático e tudo. Eu tenho um livro aqui, só o livro que eu tenho aqui, só 200 páginas, só de estudos científicos que mostram os malefícios aí. Claro que nós temos benefícios, é claro que sim, dos malefícios do uso das telas aí com relação às crianças. Tem filhos, inclusive, matando pais, tocando fogo dentro de casa porque estão no processo de vício. Então vocês precisam ter muito cuidado com relação a isso, vão buscar conhecimento. Eu estou com uma série aqui ativa lá aqui no nosso link da nossa bio, para que você possa fazer gratuita. E a Flávia tem um trabalho fantástico
fantástico com relação às mães, os papais, essa conscientização. Então aqui agora é que essa centelha aí ligadinha aí que a Flávia acendeu, com essa exposição maravilhosa com relação à maturidade, vai buscar conhecimento sobre a sua personalidade, sobre quem é você, sobre quem é o seu filho, para que você tenha cada vez mais maturidade de perceber o seu filho. Sabe quando você vai olhar para o seu filho não somente com o que os seus olhos estão enxergando, mas com algo superior a isso. É isso, com a maturidade de um pai e uma mãe que sabe que os filhos estão em desenvolvimento e precisa de você, pai e mãe. E não aquilo que você quer entregar, mas aquilo que os seus filhos precisam, de acordo com o temperamento deles, de acordo com o desenvolvimento da personalidade. Eu quero agradecer você, Flávia, muito por essa... foi uma verdadeira palestra aqui, né, maravilhosa que você nos proporcionou. Eu te agradeço demais. Mais uma vez eu quero aqui agradecer publicamente aqui o apreço especial que eu tenho por você e eu oro a Deus todos os dias pela sua vida, mulher. E o próximo livro meu, você vai receber lá na sua casa também, viu? Virtudes na prática para o seu filho. Tá saindo quentinho aí, eu vou lá levar pessoalmente para você. Faça suas considerações finais, abençoada. Muito obrigado, viu? Não, só mandar um beijo aqui para as meninas. Tem gente perguntando seu Instagram. @eduborges31. Tá aí em cima, isso. Viu, meninas? Pessoal, vai ficar gravado aqui, tá? Vai ficar gravado aqui no nosso arroba. A Flávia, se vocês forem lá no post lá que a Flávia postou ontem, tá lá o meu arroba lá. Tem duas perguntinhas aqui, eu acho que não vai dar tempo aqui, da Débora. Débora, me passa aqui no meu direct, tá? Tem duas perguntinhas aqui da Débora e uma da... foto aí. Ah, abençoada, é mesmo. Alguém... Posso tirar aqui? Pode. Olha só. Tirei aqui, tira. Meninas, tirem a foto em a live. Que foi benção. Vou deixar gravado aqui, viu, abençoada? Então pronto. Eu vou deixar gravado. Tá? Joia. Você tem mais alguma coisa para dizer, abençoada? Obrigada, viu, Edu, pelo convite. Não, eu acho que está tudo dito aí. Se vocês quiserem, para aquelas mães de adolescentes que estão perdidas aí, viu? Acessa lá o link da minha bio. Tem um curso maravilhoso para mães de adolescentes. Que vai te ajudar muito, Porque, assim, são muitos pedidos de ajuda, né? E eu falo, não consegue ajudar todos, né? Tem que ser pelo curso. Resolver. O curso é maravilhoso. Resposta não resolve. É um processo, né? Então, por exemplo, são 7 aulas, é um processo. Nessas 7 aulas vão ter as tarefas, vão ter o que essa mulher precisa fazer em relação ao filho, né? A filha. Então, ficou um curso bem bacana. Quem puder, vai lá no link da minha bio e participa do curso. Certinho? Faça. Abençoada, muito obrigado. Obrigada, muito obrigado. Que Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço para todas vocês. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Beijo, meninas. Fiquem com Deus, viu?